E aí, torcedor azulino, beleza? Tô vindo aqui para falar de mais um jogo do CSA. Amanhã vamos entrar em campo contra o Sergipe pela Copa do Nordeste. E esse é o primeiro jogo de uma sequência muito decisiva para o futuro do CSA nessa primeira parte da temporada. E também vai mostrar muito do que o time pode mostrar ou não em partidas decisivas. Agora a gente vai ter duas partidas pela Copa do Nordeste e duas partidas pelo Campeonato Alagoano. Essas duas partidas agora na Copa do Nordeste vão ser contra o Sergipe aqui em casa e contra o Altos fora. Nós precisamos vencer essas duas partidas porque a gente está fora do G4 da classificação. São as últimas duas partidas dessa fase de grupos e vai definir se a gente vai conseguir se classificar ou não para a fase de mata-mata. E também no Campeonato Alagoano a gente vai ter duas partidas aí contra o Coruripe, ida e volta. Temos a vantagem de dois resultados iguais, mas a gente também não pode passar muito susto contra o Coruripe, também não pode deixar o Coruripe gostar das partidas. A gente tem que definir logo esse confronto, para a gente ficar aqui em Maceió mais tranquilo, para também não forçar demais o nosso time, para que a gente possa também focar em outras partidas decisivas do CSA. Vamos falar um pouquinho agora dessa partida em específico contra o Sergipe. A gente não vai ter a presença do nosso zagueiro Gerson. Recentemente ele renovou o contrato, que ia se encerrar dia 30 de abril, renovou até o final do ano e vai acompanhar a gente aí também pela Série A, o zagueiro Gerson. É uma boa notícia, eu gosto dele como zagueiro, mas não vamos ter a presença dele nessa partida de amanhã. Vamos falar um pouquinho da provável escalação desse time. O João Carlos deve entrar no gol com Apodi na direita, Ronaldo Alves, Luciano Castan e aqui na esquerda o Rafinha, já que nós não vamos ter a presença aí do Carlinhos, então o Rafinha bem provavelmente vai jogar aqui no lado esquerdo. Vamos ter o Dauan e, como o Marcelo Cabo gosta de jogar, o Didira aqui sendo o segundo volante, o Matheus Sávio no meio, o Manga Escobar de um lado. Deve entrar também o Cassiano do outro lado, como ele já jogou assim também aqui, até pela Copa do Nordeste. E também o Patrick Fabiano lá na frente. Essa formação é uma formação que o time perde muita profundidade. Porque o Cassiano, ele é um centroavante. Apesar dele ter uma certa velocidade, ele não consegue dar profundidade aqui do lado direito. Ele pode fazer o quê? A jogada de infiltração para puxar a marcação aqui e dar espaço para o Apodi criar as jogadas pelo lado direito. Pode ser importante, pode ser uma jogada interessante, só que no último jogo isso não aconteceu. O time do CSA ficou muito preso aqui aos dois centroavantes, né? O Patrick ficava tentando se posicionar entre os zagueiros para receber algum passe, o Cassiano tentava também fazer a parede, fazer o pivô, e o Matheus Sávio abriu para o lado direito e ficou meio perdido ali no jogo. Essa formação eu não acho ela muito interessante. Eu tentaria entrar com outro volante aqui no meio e abrir o Didira, porque o Didira consegue fazer bem essa jogada que o Cassiano tentou fazer em várias oportunidades. O Didira consegue se movimentar bem pelo lado de campo e atrair a atenção dos marcadores. E aí pode criar uma possibilidade de ultrapassagem do Apodi, que é um dos caras que cria boas oportunidades para a equipe do CSA. Esse então deve ser o time titular. Vamos fazer o seguinte, eu vou postar a escalação que eu escalaria e a escalação que eu acho provável lá no nosso Instagram, @portavoz do Azulão. Segue a gente lá e comenta, deixa o seu comentário. Eu vou fazer stories também para você votar, para você dar a sua opinião sobre qual equipe deve entrar em campo. Então, entra lá e vamos conversar um pouquinho aí sobre a equipe que você escalaria para essa partida. É a equipe também que a gente deve escalar aí ao longo dos jogos. Vamos discutir um pouquinho aí sobre o time. E amanhã a gente vê aí também qual o time que o Marcelo Cabo vai escalar para essa partida. Marcelo Cabo também que garantiu que vai ficar aqui em Alagoas, né? Vai cumprir o seu contrato até o fim, pelo menos até o final do ano, né? Como disse também o presidente Rafael Tenório, bancou o treinador, disse que ele continua, que ele segue no comando e ele também rejeitou a proposta da Chapecoense e vai ficar aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho da situação da gente na tabela de classificação. E a tabela você vai encontrar facilmente no aplicativo do CSA, onde você tem todas as informações aí sobre o time, toda a tabela, todos os jogos, resultados, estatísticas também do time do CSA. Você baixa no seu celular o aplicativo e fica por dentro de tudo aí do CSA, beleza? No grupo B a situação é a seguinte, a gente tem o Botafogo da Paraíba com 14 pontos, o Ceará tem 12, o ABC tem 11 e o Náutico tem 11. E aí a gente em quinto colocado tem 10 pontos.
Abaixo da gente o Bahia com 9, Confiança com 8, o Motoclube com 7. Não tem ninguém morto, né, nesse grupo. Tá todo mundo brigando aí por vaga. Mas vamos falar um pouquinho da gente. O time do CSA tem a melhor defesa da competição, apenas 2 gols sofridos. Apesar disso, o ataque do time do CSA é o segundo pior do nosso grupo. Então o time do CSA conquistou boas vitórias, mas placares magros. É um time que não leva gol, mas também não marca muito. Então a gente precisa também encontrar uma escalação que consiga machucar mais o adversário. Uma escalação que dê mais profundidade, dê mais opção para o time do CSA conseguir marcar gols. E também vencer esse jogo não significa que a gente vai conseguir ganhar posições. Porque como os adversários vão jogar contra os times do outro grupo, pode ser que todo mundo vença, pode ser que todo mundo perca, pode ser que aconteça todo mundo empatar. Aí também é bem imprevisível. E esse grupo da gente aqui é um grupo que, na minha opinião, é mais forte que o grupo A. Os times pontuam mais e tem mais vitórias, até estatisticamente. E lá no nosso Instagram também, @espaço_da_bola, eu sempre faço esse comparativo entre os grupos. Número de vitórias do grupo B, número de vitórias do grupo A, número de pontos conquistados, gols marcados. Lá é bem interessante, acompanha lá também para ficar por dentro também dessas estatísticas aí, a comparação entre os grupos. Mas também uma coisa que ajuda muito a gente é a tabela. A gente vai pegar o Sergipe, que tem apenas 3 pontos, conseguiu uma vitória contra o Bahia fora de casa, que é muito importante, né? Foi muito importante essa vitória para o time do Sergipe. E também foi ótimo pra gente, porque o Bahia é uma das equipes mais fortes aí também, eu acho, em questão de elenco, de time, de estrutura. Se o Bahia tivesse vencido, estaria em segundo ou em terceiro aqui, dependendo dos critérios, dependendo da vitória que o Bahia ia conseguir. E a gente teria caído para sexto colocado, mas com a vitória do Sergipe sobre o Bahia, a gente conseguiu manter a 5ª colocação. Estamos vivos aí na competição, né, na briga. E é um jogo que a gente precisa vencer. A gente precisa mesmo vencer. E também a próxima partida vai ser contra o Altos, que ainda não venceu, tem apenas 2 empates e 4 derrotas na competição. A gente vai viajar para jogar lá fora e precisamos também vencer a equipe do Altos. Que aí eu acho que, na minha opinião, com 2 vitórias, a gente deve sim garantir a classificação. É isso aí, galera. Eu falei um pouquinho aqui dessa partida da classificação, o que eu acho desse jogo e da importância que também tem essa partida aí para as pretensões do CSA na Copa do Nordeste. Convido você aqui também a se inscrever no canal aqui para dar uma forcinha pra gente. Deixa o like aqui também e não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, beleza? Valeu, galera. Um abraço e até a partida de amanhã. Falou, galera!